Olá pessoal, Deus me deu uma nova mensagem que fala muito com quem está angustiado no deserto, né? Com quem está clamando para Deus, está clamando, está dizendo: Senhor, até quando? Até quando, Senhor, eu irei buscar essa restauração? E a resposta final não vem, né? Eu acredito que independente do tempo que a pessoa está na jornada, em algum momento essa questão ela nasce no coração, em algum momento essa questão vem. Confesso que eu mesmo já tive essa questão dentro do meu coração por 2 vezes, e nas 2 vezes eu levei esse clamor ao Senhor, né? E para entender melhor sobre isso que eu estou falando, eu quero estudar hoje com vocês no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Na verdade, são vários trechos de Abacuque, todo o livro dele fala muito sobre isso que eu quero falar hoje, né? Mas agora nós vamos ler Abacuque 1, do 2 ao 4, que diz assim: Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e a justiça é pervertida. Então nós vemos aqui nesse texto de Abacuque que ele estava indignado e ele estava indagando ao Senhor: até quando, Senhor? Até quando eu vou ver a violência? Até quando eu vou ver a injustiça? Até quando eu verei a maldade, né? Quem de nós dentro dessa caminhada, dessa jornada, nunca pensou nisso? Desde que nos posicionamos a buscar ao Senhor para restaurar o casamento, confiando na sua palavra, né, que diz que ele odeia o divórcio, que aquilo que ele uniu o homem não separa, que o matrimônio entre o marido e a mulher é uma só carne, né, dentre tantas outras promessas que ele tem para nós. Quem de nós, mesmo crendo e confiando, mesmo se posicionando em todas as promessas, nunca indagou isso, né, dentro do coração? E o que eu acho lindo nessa passagem, e o que eu experimentei também na minha própria vida, quando eu mesma fiz essa questão, Senhor, é a compreensão de Deus com a indignação, com a dor, com a revolta de Abacuque e conosco também, né? Então vemos aqui que Deus ouviu a indignação de Abacuque e ele não se aborreceu, não se ofendeu. Pelo contrário, ele respondeu a Abacuque, ele contou para Abacuque todos os seus planos, o que ele faria, né? Abrindo um parênteses aqui, né, antes de falar sobre os planos do Senhor que ele revelou a Abacuque, que veio aqui na minha cabeça, que eu quero compartilhar com vocês, é que antes houve um momento na minha jornada que eu estava tão afoita para sair desse deserto que eu não queria fazer nada de errado. Tudo que eu ouvia ou que eu estudava sobre restauração, eu seguia ao pé da letra. Se eu achasse que eu tinha feito qualquer coisinha de errado, né, eu já entrava em desespero. Não que eu não acho que nós devemos seguir ao Senhor, né? Seguir todos esses conselhos que a gente tem ouvido, pelo menos a maioria deles, né? O que você tem escutado e que tem vindo de Deus, você deve seguir, não é isso que eu estou falando. O que faltava para mim, né, era colocar diante de Deus os conselhos que eu ouvia, que eu via nos grupos de restauração, nos vídeos sobre pessoas que já foram restauradas e falando sobre a sua restauração, né? Existem muitos canais no YouTube, existe o livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento, que é poderoso, é um clássico já na história de quem conhece essa jornada, né, de quem entra nessa jornada. Então todos aqueles conselhos, eles são muito bons, são válidos. O que faltava para mim, e o que todo mundo falava, só que parece que não entrava na minha cabeça, simplesmente era perguntar para o Senhor, perguntar para Deus, para o meu amado, através do meu relacionamento com Ele, o que eu deveria fazer, mesmo ouvindo os conselhos, né? Pois como a maioria já deve ter percebido, cada história de restauração é uma história. Cada jornada é uma jornada. O que Deus faz com um casal não faz com o outro.
né? Até na Bíblia também, cada conquista de Deus foi de uma forma, né? Quando foi lá conquistar, derrubar as muralhas de Jericó, era para gritar, só gritar, não era para atacar. Teve momentos que era para atacar, teve momentos que era para recuar. Então Deus, ele tem uma estratégia nova, Deus tem um renovo a cada dia, e com cada casal e com cada pessoa ele age de uma forma. Então não é porque deu certo com um casal que hoje está restaurado e que vai dar certo com você e que você tem que seguir aquilo ao pé da letra. Não. Eu entendi que amém, você deve ouvir, deve buscar sim testemunhos de restauração, porque fortalece demais ouvir que Deus fez, que Deus faz, e Ele faz hoje, faz agora, e Deus fez assim, Deus fez assado. O que estava faltando para mim, o que eu aconselho a você é buscar no Senhor, né? Buscar nele, ir lá e simplesmente falar: Senhor, hoje eu li no tal blog que aconteceu isso, isso e isso, tal pessoa que estava buscando por restauração, ela agiu assim, 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 né? O que eu devo fazer, o que eu devo aprender com esse testemunho dessa pessoa que te buscou e que o Senhor, né, restaurou, mudou a sorte, né? Qual a forma que eu devo agir? E buscar nele, porque você sabe, dentro do deserto, você que estava, você sabe, a gente tem muitas dúvidas, né? Usa ou não usa aliança? Se você for começar a buscar vídeos, você vai ver, até a gente vai falar: usa, não usa, eu usei, eu não usei. Então, assim, Deus tem uma estratégia para você. Tem ou não tem intimidade? Da mesma forma, tem gente que fala fiamente: não deve ter, tem gente que fala: deve ter. Então, e Deus restaurou os dois tipos de pessoa. Então é você e Deus. Deus vai mostrar para você o que você deve fazer, como você deve agir, qual é a estratégia. Porque Deus conhece o seu coração e conhece o coração do seu cônjuge. Então Ele sabe o que vai mover. Amém? Então era isso que faltava em mim, que Deus falou ao meu coração, né? Que todas as dúvidas eu tenho que levar para Ele. Eu devo buscar, eu devo estudar, mas a última palavra vem dele. Amém? Mas voltando então para Abacuque, uma das coisas que eu aprendi foi que Deus não se ofende com a nossa indignação, com a nossa indagação, com as nossas questões, com a nossa dor. Isso não muda quem Deus é. Sabe? Deus, ele sabe quem Ele é. Ele não tem problema de personalidade, ele não tem problema de estima, de autoestima. Né? Porque às vezes ele é uma pessoa, a gente seleciona ele como uma pessoa, mas ele não é uma pessoa simples e comum como todas nós, né? Às vezes a gente pensa assim: se eu indagar o Senhor, se eu questionar ele vai se ofender, ele vai se irar. Porque quando a gente indaga alguém, a gente questiona alguém, né? Não só o cônjuge, mas em qualquer situação, geralmente a pessoa, né, naquele primeiro momento ela se indigna, ela não gosta de ser questionada. Mas Deus, porque as pessoas têm problemas de estima, têm problemas, têm feridas, enfim. Somos pessoas, e são pessoas que têm feridas, que têm pecados, que têm erros, mas Deus não é assim. Ele sabe quem Ele é. E a sua dúvida não muda quem Ele é. E Ele não muda e ela também não muda a forma como Deus vê você. Ele te vê como filha, Ele te vê como noiva, como amada. Então, se isso nascer no seu coração, não tem problema levar para Deus isso, né? O que eu tinha esse medo, não posso questionar. Se isso vem na minha cabeça, viesse na minha cabeça, eu já repreendia. Não que eu tô falando assim, que todo dia você vai levantar e falar: ai Deus, até quando isso? Até quando isso? Não é isso. Mas durante a jornada, se isso vir ao seu coração, você tem que entregar para Ele, falar: Senhor, eu tô cansada. Porque vem o momento do cansaço. E se você não levar para Ele, vai vir o momento do desânimo e da desistência daí, né? Se no cansaço você não entregar para Ele. Então não tenha medo de levar para o Senhor as suas questões. Então, e Abacuque, ele fez isso, ele não teve medo. Então Deus deixou Abacuque abrir o coração. E apesar dele ser Deus,
e não ter que dar nenhuma satisfação para Abacuque, nem para ninguém dos planos dele, ainda assim ele dividiu com o profeta, ele contou para o profeta o que ele ia fazer, qual eram os planos dele para Israel, para o povo dele. E ele disse que ele traria a Babilônia para oprimir o povo que estava pecando, queria trazer um povo ímpio para levar os israelitas como cativo. Então Abacuque ficou ainda mais desesperado. Mas calma, não quero que você fique desesperado, amém? Vamos continuar aqui no nosso estudo que você vai entender tudinho. Né? Isso falou demais no meu coração, porque geralmente é o que acontece com a gente quando a gente começa a jornada. Né? O nosso cônjuge nos deixou, né? Nos humilhou, nos renegou, ou sei lá o que aconteceu. E aí a gente vai e busca Deus naquela ânsia, naquele desespero. E a gente quer tudo para agora, para ontem, quer que tudo volte a ser como era antes. E que o cônjuge volte né, e tal, e aquela loucura, e quer. E o que a gente ouve de Deus? Sim, ele foi embora, eu levei ele, foi eu que levei. Eu levei para ter mais intimidade com você, para te mostrar que eu sou Deus, que eu sou tudo que você precisa, que eu sou tudo que você quer, que eu sou tudo que você tem, para mostrar que eu sou o primeiro na sua vida. Então eu tirei essa pessoa, eu tirei o seu cônjuge, seu amigo íntimo, né? Como diz o Salmo, seu amigo íntimo, para ter o primeiro lugar na sua vida, porque eu te amo e eu quero te transformar. E essa é a minha forma de tratar com os meus filhos. E aí vem aquele choque na gente. Isso aconteceu com todo mundo que entrou na jornada. Quando você buscou a Deus, você achou que você ia buscar Deus e ele ia, não abrir e fechar de olhos, trazer a pessoa de volta. E ele falou, não, eu tenho um momento, eu tenho um tempo, eu tenho um tratamento. Antes eu quero falar com você, antes eu quero te limpar, antes eu quero te sarar, antes eu quero fazer isso, aquilo e aquilo. E você sabe o que Deus tem falado ao seu coração, amém? Então, apesar disso ser uma demonstração de amor, não era o que a gente queria ouvir. Principalmente quando a gente está no início da restauração, né? No início da jornada. Nós queremos que tudo volte, mas não é assim. E assim como Abacuque, nós ficamos desesperados, né? E a maioria de nós esperava não ter recebido essa resposta. Mas mesmo assim, Deus nos dá essa resposta. E Abacuque fez o que nós devemos fazer. E o que eu acredito, por você estar ouvindo esse áudio, você também tem feito. Que Abacuque, apesar da resposta não ser o que ele queria ouvir, que o povo ia ser liberto, sarado, curado, que Deus ia restaurar, enfim. Apesar disso, ele se posicionou a esperar e a confiar em Deus. Então a gente pode ler lá no capítulo 2, verso 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então, após Abacuque se posicionar, Deus deu algumas instruções para ele. Eu quero que você perceba que na primeira resposta que Deus deu a Abacuque, Deus conta a Abacuque o que ele mesmo, o Senhor, iria fazer, que ele ia trazer a Babilônia para conquistar o povo. E depois ele dá algumas instruções, ele diz o que Abacuque deve fazer, que é o mesmo que acontece conosco. Quando a gente busca o Senhor, primeiro ele fala o que ele fez, o que ele vai fazer. Eu vou tirar mesmo, né, o seu cônjuge, a pessoa que estava com você, para te tratar. E aí depois ele começa a te dar instruções do que você deve fazer. Então a gente lê lá no capítulo 2, versículos 2 ao 4, as instruções que Deus deu a Abacuque. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará. Amém? Deus dá instruções precisas para Abacuque. Ele fala: escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente. Então a gente pode pensar assim, mas como? Meu Deus, o que isso quer dizer? Escrever em tábuas para que se leia facilmente? Como? Né? Como você vai escrever alguma coisa claramente? Através da sua conduta, através da sua busca, da sua mudança de caráter, da sua lavagem
lavar a sua mente pela leitura da palavra. Você vai se enchendo, buscando a Deus em jejum, em oração, e você vai mudando, e vai ficando claro, tanto para o seu cônjuge quanto para quem está ao seu redor, que você mudou. Que aquela pessoa que você era antes do início da sua jornada não existe mais, né? E a questão de escrever é essa questão da mudança, porque na palavra de Deus diz que nós somos a carta dele. Nós somos a carta escrita nos nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Então, nós não somos capazes de fazer isso sozinho, de escrever em nós mesmos a carta do Senhor, né? Mas através da leitura da palavra, né? Que vai vindo uma limpeza através da leitura da palavra, através do jejum, através da comunhão, da intimidade, do buscar a Deus por quem Ele é. Você vai se moldando, vai sendo moldado, vai sendo transformado. E vai mostrando para o mundo facilmente, claramente, o que Deus tem feito em você. Né? Então a nossa conduta em Deus mostrará ao nosso cônjuge e ao mundo a pessoa que a pessoa que nós éramos já não existe mais, que agora nós somos escrituras do Senhor e que isso procede dele. E Deus vai além e diz: faça isso, escreva a visão para que leiam facilmente, ou seja, renove a sua mente, mude a sua vida, reveja as suas condutas, ao ponto de que todos vejam essa mudança em você. E também Deus fala que tem um tempo, que a visão tem um tempo designado, que ela não falhará, ainda que demore, espera, porque certamente virá e não se atrasará. Interessante que ele fala, ainda que demore, não se atrasará. Né? Geralmente a demora ela está associada ao atraso. Uma coisa que demorou, ela se atrasou. Mas Deus ele tem uma matemática acima, né, da nossa, incrível. Quando ele fala assim, ainda que demore, na verdade é aquela questão assim, ainda que para você, que é humano, que é falho, que não vê o todo como Deus, que não vê o amanhã, que não conhece o futuro, para você, que pareça que demora, não vai se atrasar, vai vir no tempo certo. Amém? E ele acrescenta ainda no verso 4, o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas o justo viverá por sua fidelidade. E existem algumas traduções que dizem, o justo viverá pela fé. Ou seja, a OM está te perseguindo, o OH, o cônjuge está te humilhando, você está tendo prova, está tendo luta, não se atemorize, pois Deus nos dá essa proposta. O justo viverá pela fé, não pela circunstância. Porque o que é a fé? Né? Na palavra de Deus diz, em Hebreus 11:1, né? Verso muito conhecido. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, ainda que o ímpio esteja envaidecido, que os desejos dele não sejam bons, que você não consegue ver nenhuma mudança do lado de lá, só há mudança dentro de você. Porque é isso que às vezes traz essa indignação na gente, né? Essa questão, essa indagação, Senhor Deus, eu mudei, eu tenho mudado, eu tenho feito. E lá, do lado de lá, parece que não está acontecendo nada, só eu mudo, só eu estou tentando. Né? Ainda que o ímpio esteja envaidecido, ainda que os desejos dele não sejam bons, o justo vive pela fé. Não olha a circunstância, não olha para o seu cônjuge. Por isso que é importante não buscar ele, não atar atrás dele, deixar ir. Né? Como tem muitos estudos aí, em algum momento eu vou fazer também um estudo desse, Deus está trabalhando no meu coração. Eu gosto de meditar bem no que eu vou falar, porque eu sei o quanto é importante esses conselhos e eu não quero induzir ninguém ao erro. Por isso que eu sempre falo e sempre vou ter essa conduta. Ouça, mas pondere. Busque o que Deus tem para você. Né? Não é porque o jeito que ele está falando comigo que é o mesmo que ele faz com você. Cada um tem uma história, cada um é uma pessoa. E Deus é Deus para todo mundo. Amém? Então, depois de Deus descrever, né, quem é o ímpio
E o que vai acontecer com quem age impiamente, daí Deus fala novamente, né? Mas abrindo um adendo aqui sobre a questão do ímpio, né, nós temos que entender que hoje nós vivemos no tempo da graça, e que o ímpio de hoje ele pode vir a ser o justo de amanhã, desde que ele volte para Deus, que ele busque a Deus, e que nós mesmos já fomos, que hoje somos justas diante de Deus, Deus tem nos feito justos, nós já fomos ímpios, né? Então não devemos guardar rancor, não devemos desejar a vingança, porque também tem um versículo na palavra de Deus, agora não me lembro aonde, né, que diz que a vingança é minha, né? Deus diz, a vingança é minha, eu me vingarei. Então não busque se vingar de quem você hoje vê como ímpio, né? Ímpio assim, na interpretação aqui, porque nós estamos no tempo da graça. Hoje o seu cônjuge pode estar agindo de forma ímpia, ou sei lá quem está vindo contra você está agindo assim. Mas amanhã Deus pega a pessoa e ela se torna justa. Então, e aí quem vai ficar com a mágoa, com o rancor, com o desejo de vingança vai ser você. E aí quem vai se tornar o ímpio da história é você. Então toma muito cuidado, tá? A vingança não é sua, é do Senhor. A nossa justiça, na palavra de Deus, diz que são trapos de imundícia. Então nós não devemos buscar a nossa própria justiça. Então, em meio que Deus fala que vai acontecer com o ímpio, ele nos dá mais 2 versículos lindos, que está em no versículo 2, no capítulo 2, versículo 14, e no capítulo 2, versículo 20. O 2,14 diz assim: mas a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. E no 2,20 diz assim: o Senhor, porém, está em seu santo templo, diante dele fica em silêncio toda a terra. Isso não é maravilhoso, gente? É assim que Deus age, é assim que Ele é. Assim como as águas enchem o mar, o conhecimento da glória do Senhor cobrirá toda a nossa situação, toda a nossa vida, toda a nossa jornada. E diante do Senhor, do que Ele fará em nossas vidas, todos ficarão em silêncio, todos ficarão admirados com o agir de Deus, com o Deus que restaura o que está quebrado, que dá vida ao que está morto, que é o que Deus está fazendo com o nosso casamento. Ele está restaurando o que foi quebrado, está dando vida ao que estava morto, assim como as águas enchem o mar. E todos vão ter conhecimento da glória de Deus diante da situação que nós estamos vivendo, e todos vão ficar... Vai ser algo tão tremendo que todos ficarão em silêncio diante do poder e da ação do Senhor, né? Isso é para a glória de Deus, é isso que nós temos que ter na nossa mente. Não está acontecendo para nos machucar, para nos ferir. Sim, está acontecendo para nos tratar, mas também e principalmente, primordialmente, está acontecendo para a glória do Senhor. Amém? E após esse último versículo, o profeta fica submisso à grandeza de Deus e ele dá a sua promessa e não questiona a graça de Deus e da sua promessa, e ele não questiona mais a Deus. Então no capítulo 3 o profeta se entrega a Deus, e entrega a Deus uma oração, uma confissão. Ele exalta a grandeza de Deus e ele fala da fama do Senhor, dos feitos do Senhor nas gerações passadas, e clama para que Deus volte a agir assim, nessa geração, na geração vindoura, né? E no final ele se entrega e diz outros versos lindos da palavra de Deus, que está no capítulo 3, do versículo 17 ao 19, que diz assim, vou ler aqui também. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do servo, e me faz andar em lugares altos. Amém? Esse texto é maravilhoso. Essa última parte é maravilhosa. Até abrindo outro adendo aqui, aconselho a quem está nessa jornada a ler um livro que o nome dele é Pés como os da corça nos lugares altos. Eu já tinha ele antes de entrar na minha jornada, já tinha lido. Quando eu entrei, eu voltei a lê-lo e ele me deu muita força, porque fala sobre isso, sobre a transformação dos filhos de Deus, né, que são medrosos, omissos, em corças, né, em servos que andam em lugares altos. Leia, é maravilhoso. E assim também, né, nós devemos fazer.
né? Mesmo que não pareça nada bom. E nós devemos nos alegrar no Senhor, ainda que a figueira não floresça, que a uva que não haja fruto, que não dê azeitona, que não dê uva, que não tenha alimento nenhum, que não tenha boi no estábulo, ovelha no curral, que nada aconteça, que você não veja nada. Ainda assim, nós nos alegraremos no Senhor, no Deus da nossa salvação, porque é Ele é o soberano, é Ele que nos dá a força em meio à luta e é Ele que nos faz andar em lugares altos. Então, amado, eu aconselho vocês a estudarem o livro de Abacuque. Ele é muito bom, ele é pequeno, só tem 3 capítulos. Eu li ele quase todo aqui, mas ele é poderoso. E foi a partir desse estudo sobre Abacuque que eu comecei a entender o deixar ir. Sabia, né? O deixar ir é uma coisa, às vezes parece simples, mas ao mesmo tempo complexa para quem está na jornada, né? E eu comecei a deixar ir, ainda há dias ainda que, né? Tô na luta, mas assim, isso aquietou meu coração, isso tirou a dúvida, tirou o medo, sossegou a minha alma. Por isso que eu decidi gravar novamente mais um áudio e disponibilizar para quem puder ouvir, né? Colocar num canal que possa alcançar outras pessoas que talvez estejam buscando isso. Então fiquem em paz, continue com a sua jornada ao lado do amado da sua alma. Ele está ao seu alcance e é Ele quem faz. Amém?